Olá, nós estamos de volta com o último Plantão Enem ao vivo, antes das provas do Enem. Reta finalíssima, gente. Faltam só alguns dias para as provas. Por isso, aproveite nosso programa para tirar todas as suas dúvidas. Ligue, passe um e-mail. É o Plantão Enem para você se dar super bem no exame. Estude mais os temas que você não fixou. Faça exercícios. As provas dos Enems anteriores estão todas na internet. E nossos programas anteriores também, desta e da temporada passada. E no programa de hoje temos a companhia dos professores de História, Geografia e Redação. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia, professores. Bom dia, Flora. E para a gente começar, um vídeo sobre uma questão quentíssima para o Enem, geopolítica. Olha lá. A geopolítica é o campo da geografia que estuda e interpreta as relações entre os países, assim como as causas e consequências das disputas territoriais em diversos momentos históricos. Na atualidade, assistimos a vários conflitos geopolíticos. Por exemplo, vários países africanos possuem o petróleo como importante fonte de riqueza. Deter o controle desta fonte energética é fundamental para o desenvolvimento da economia. Na Nigéria, onde existem mais de 250 etnias com elevado índice de desemprego e miséria, assistimos ao acirramento das disputas territoriais para controlar o petróleo. Ao mesmo tempo, várias guerras são capitaneadas por países do capitalismo central. Dependentes do petróleo, eles não querem permitir que o controle das reservas fique sob responsabilidade dos países onde as reservas se localizam. É o que ocorre também no Oriente Médio. As principais potências mundiais promovem conflitos, invasões e destruições nestas áreas para fragilizar governos, acirrar rivalidades internas e assim controlar as reservas de petróleo e gás natural. Além do grande número de vítimas fatais, os conflitos geopolíticos causam migração forçada e formação de campos de refugiados em outros países, aumento de crianças órfãs nos locais dos conflitos, elevação da fome e da miséria e destruição maciça da economia onde os conflitos ocorrem, além dos grandes lucros para a indústria bélica, na produção e comercialização de armas para alimentar os conflitos. Professor Eliano, pelo que a gente viu ali no vídeo, né, a ação dos organismos multilaterais acabam favorecendo, né, os interesses, né, das grandes potências. O que a gente tem assistido, né, desde a criação da ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo fragilizada em suas ações, né? Então, ela foi criada com esse objetivo de tentar promover a paz mundial, de procurar no plano da diplomacia, resolver os conflitos mundiais, e a cada dia a gente vê esse organismo sendo deixado para escanteio, né, sendo deixado de lado. Ultimamente, nos últimos anos, por exemplo, o conflito de Ruanda é o maior exemplo, né, em que o líder do exército da ONU, ele tinha como desmantelar, eles sabiam como desmantelar os campos, os esconderijos onde estavam as armas, né, para evitar o genocídio que aconteceu, onde mais de 800 mil pessoas foram mortas, foram assassinadas no conflito entre Tutsis e Hutus, né, e a ordem que veio da ONU foi para não fazer esse desmantelamento. Né, e acabou ocorrendo a retirada das tropas da ONU de Ruanda. Né, aproximadamente 5 mil soldados se retiraram, né, e aí resultou naquele grande conflito. Então, a própria questão do controle do petróleo no Oriente Médio também tem sido um grande problema para a ONU. Né, a gente pode pegar o exemplo da última guerra no Iraque, né, em que eles foram, vistoriaram, constatou-se que não tinha arma nuclear, que não havia produção, e mesmo assim os aliados acabaram, né, invadindo o Iraque e promovendo a guerra naqueles patamares que a gente assistiu. Uhum. Uma questão histórica, professor. Totalmente, plenamente, até porque essas questões que envolvem os conflitos étnicos na África, do ponto de vista histórico, lá e do final do século XIX, com a partilha da África, né, durante o processo do neocolonialismo, em que, pautado por uma concepção de superioridade, os europeus acabaram nessa divisão da África,
desrespeitando as diversidades étnicas, o que vai, obviamente, contribuir posteriormente, já no início do século XX, para que os conflitos, é o caso de Ruanda, por exemplo, os Tutsis e os Hutus em Ruanda, por exemplo, o que o professor dizia, é resultado desse processo. Então, do ponto de vista histórico, isso é fundamental. A questão do Conselho de Segurança da ONU, tendo em vista as forças anglo-americanas, no momento em que da invasão do Iraque, não se propuseram a respeitar a decisão do Conselho de Segurança, que era contrária à invasão. Então, busca-se hoje, nessa discussão, que é uma questão também importante, e o Brasil pleiteia, inclusive, um assento no Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, então essa discussão passa, é histórica e fundamental. Outro ponto que envolve essa questão que o professor citava é a questão mesmo dessa nova fase desse capitalismo, até quanto essas potências capitalistas centrais, ao se dirigirem para a África, seria um neocolonialismo, como ficaria essa lógica dessa exploração do petróleo, das riquezas. Sabe-se que a China, né, nós comentávamos isso, os chineses estão comprando terras na África para explorar as riquezas, e aí os problemas acabam explorando a mão de obra dos africanos, dos povos africanos. E, quer dizer, essa é a discussão hoje. Isso é neocolonialismo ou não é? Dentro dessa reestruturação da nova dinâmica do capitalismo, agora, né? Nessa fase. Inclusive, e no caso da China ainda, na relação que ela tem estabelecido com a África, não é só essa compra de terras, e sim o cercamento, né? Porque que tem um processo de um cercamento tal qual ocorreu anterior à primeira Revolução Industrial, né? Uma nova etapa com especificidades, evidentemente, desse novo período. Mas a compra de empresas, né? E disputando com as empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, o controle sobre a extração e a distribuição do petróleo, que é fundamental para o crescimento industrial chinês. Professor Eliano, já estamos recebendo perguntas, e essa é do Lucas de Nova Lima. Ele pergunta quais as diferenças existentes entre as chamadas geopolíticas tradicionais e as geopolíticas da natureza. As geopolíticas tradicionais, como a gente viu no início do vídeo, né, essa relação, né, a geopolítica tradicional ela vai tratar desses conflitos, dessa relação do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista territorial entre as diversas nações, né, então, que geram esses conflitos, como a gente tem verificado no Oriente Médio, na África. O que a gente tem comumente chamado de geopolíticas da natureza é uma nova fase dessas disputas de recursos naturais, recursos minerais, que não estavam tão em pauta como no passado. Vou pegar o exemplo da geopolítica das águas, né? Desde o final do século passado, já se discute a possibilidade da água representar o que o petróleo veio representando desde o final do século XIX e ao longo do século XX. Então, hoje você tem guerras pela água, você tem disputas pelo controle sobre os recursos hídricos. Então, esse seria um exemplo dessa geopolítica da natureza. Respondido. Professor, a gente preparou até uma questão que já caiu em provas anteriores no Enem. Vamos dar uma olhadinha? Não entrou. Aí, professor, estamos aí? Essa questão foi do Enem de 2009, né? A questão 52. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do Bloco Ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do Bloco Oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do Oeste Europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, né, a cortina de ferro, né? Foi a partir que é logo já a opção A, né? Por quê? Porque logo quando você tem a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, você já tem essa divisão do bloco socialista e o bloco capitalista, e aí a cortina de ferro, ela representa esse isolamento militar dos países que compunham o bloco
socialista, né? O Muro de Berlim, né, ele também é desse período, ele é do período da Guerra Fria, né, mas ele tem uma especificidade da divisão da Alemanha nesse momento. Né? A União Europeia ela foi formada, começou a se formar logo após o final da Segunda Guerra Mundial, mas aí foi uma tentativa de aglutinar muito mais do ponto de vista econômico, né, e político os países, da Europa Ocidental. Então, não teve nenhuma relação militar a União Europeia. Tá? E a Convenção de Hansan, ela é uma convenção que foi assinada em 1971 no Irã, né, e ela advém de uma tentativa de um controle sobre a importância das áreas úmidas internacionais, para desenvolver políticas de proteção dessas áreas úmidas. Então, ela está muito mais voltada no âmbito de uma geopolítica ambiental, não de uma geopolítica dentro do contexto da Guerra Fria. E a Conferência de Estocolmo, a mesma coisa. A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência ambiental ocorrida em 1972, já quando o debate ambiental começava a se institucionalizar, dava seus primeiros passos na institucionalização. Então, nesse caso, a cortina de ferro é a opção A, a opção correta. Tá? Por quê? Porque a questão ela cobra uma perspectiva militar, né? Desse momento da Guerra Fria, desse momento específico da geopolítica e um momento em que você tem a divisão do bloco soviético e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, mas ela cobra uma análise dessa perspectiva militar. Né? Porque a gente teve essa divisão da perspectiva econômica, militar, cultural, ideológica, nesse caso a perspectiva militar. Pois é, professor, e nessa questão também a gente vê que tem a questão do socialismo e do capitalismo, né? Sim. O aluno tem que estar ligado, tem que saber. Tem que estar ligado, né? Porque você tem esse grande momento após a Segunda Guerra Mundial, que é um momento específico da geopolítica mundial, dessa divisão, da bipolaridade, né? Do mundo bipolar. De um lado, o bloco socialista, liderado pela Rússia, né, que formou a União Soviética, e de outro lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Né? Então, e foi algo travado, foi uma disputa travada no plano ideológico, no plano cultural, no plano político, no plano econômico, né, e que teve repercussões no chamado Terceiro Mundo, que era a divisão clássica que a gente tinha naquele momento. Então, os países do Primeiro Mundo, que eram os países capitalistas, os países do Segundo Mundo, que eram os países socialistas, e os países do Terceiro Mundo, né? E aí incluía Brasil, Argentina, China, África do Sul, entre outros. Né? Então, esse momento é um momento específico da geopolítica mundial e que ele requer esse cuidado do aluno, para ele analisar com critério todos esses planos nos quais ocorreram esse momento da bipolarização. Agora, lembrando aí dentro, você estava dizendo, que é importante que o aluno tenha essa leitura e o contraponto com a construção da nova ordem mundial, com a crise do socialismo, que isso é fundamental, quer dizer, que ele compreenda a Guerra Fria, a OTAN, dentro do contexto do pós-guerra, mas compreenda que o desmoronamento do bloco soviético, já no final dos anos 80, permite essa construção da nova ordem mundial, que os alunos que hoje fazem o Enem exatamente são reflexos, né, desse momento e desse contexto histórico. E aí é fundamental que ele tenha clareza em que momento ele está inserido do ponto de vista da história, que é essas discussões ideológicas do socialismo e capitalismo que foram intensificadas, né, num período dos anos 50, 60, 70 da Guerra Fria. Hoje você não tem mais essa bipolaridade ideológica, né? E você não tem mais, você tem um mundo mais multipolar. Então isso é fundamental que ele vá para a prova, sabendo fazer essa leitura dos dois momentos geopolíticos, históricos específicos, início do século XX, as guerras, o pós-guerra e os anos 90 para cá, né? Os anos 90, com a construção da nova ordem neoliberal. São dois momentos históricos geopolíticos bastante específicos, sabe? Do ponto de vista da história, do ponto de vista geopolítico. E estabelecer relações entre esses dois momentos. Porque muitos dos conflitos que a gente verifica na atualidade são resquícios desse período da Guerra Fria. Então tem muita relação ainda é um desdobramento
desse momento da Guerra Fria. Ótimo. E tem perguntas chegando para a gente, né, Rafa? Tem. Pergunta da Júlia de BH. É possível pensar o mercado de carbono no contexto de uma geopolítica energética na atualidade? De que forma? Sim, é possível a gente pensar. E aí entraria mais uma vez dentro dessa perspectiva da geopolítica, das geopolíticas da natureza. Né? Por quê? Partindo do pressuposto que, de fato, a gente vivencia o aquecimento global. A gente até discutiu num programa anterior a possibilidade de não existir esse aquecimento global. Mas a gente partindo do pressuposto que ele, de fato, exista. Então, uma das saídas encontradas, né, ou uma proposta de solução, é o estabelecimento do mercado de carbono. Né? Os países teriam um valor X para poder emitir de CO2, né? Isso através da convenção, a partir das discussões do protocolo de Kyoto. Né? Então, os países teriam esse valor X. Evidentemente, tem países que não atingem, né, esse valor estipulado. Em contrapartida, outros países superam, né? Eles vão emitir muito mais esse CO2. Então, começa a se estabelecer um mercado de compra desses créditos de carbono. Então, um país do capitalismo central, por exemplo, os Estados Unidos, ele pode, né, as empresas dos Estados Unidos podem comprar de um país como a África do Sul, ou de um país como o México, né, ou qualquer outro país, o direito de poluir o excedente que aquele país não está poluindo. Então você acaba criando uma geopolítica, né, desse mercado. Atualmente esse mercado tem girado em torno de 300 bilhões de dólares. Nos próximos anos estima-se que chegue a 3 trilhões de dólares, né, esse mercado de carbono. Então é possível pensar dessa forma, sim. Por quê? Porque um dos desdobramentos disso é você manter a divisão internacional do trabalho. Porque aquele país que vai vender o crédito de carbono, automaticamente ele não vai investir, né, pelo menos teoricamente, na industrialização. E você mantém a dependência entre os estados nacionais. Respondido. E o papo está muito bom, mas é hora do intervalo. A gente já volta. É o Plantão Enem ao vivo. Aproveite e mande sua dúvida.